Leitura da Bíblia, dia 4 de setembro, livro de Eclesiastes, capítulo 7 ao 9, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 15, livro dos Salmos, capítulo 48, Provérbios, capítulo 22, versículos 17 ao 19. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Eclesiastes capítulo 7. Comparadas a sabedoria e a loucura. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irritar-te. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A moderação em tudo é boa. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. A avaliação da mulher enganosa. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria, e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes, e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela,
mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas, formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Capítulo 8. A submissão diante do rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, o que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. As desigualdades na vida. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem em eu sei, com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justo a quem sucede, quando as obras dos perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol que comer, beber e alegrar-se, pois isto o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. A sorte parece ser a mesma para todos. Capítulo 9. Deveras, me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, e ao impuro, tanto
ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alvas as tuas vestes, e jamais falta o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Trabalho sem recompensa. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Exemplo que ilustra a esta verdade. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou por sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 15. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza dele lhe superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunhou na medida de suas posses e mesmo acima delas. Se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também, complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, desde o ano passado, principiaste não só a prática, mas também o querer, como é isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita, conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 48. A cidade de Deus. Cântico. Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor, Deus dos exércitos, na cidade do nosso Deus, para estabelecer para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus. Assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda. Contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes. Observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Provérbios capítulo 22, versículo 17 ao 19. Preceitos e as demonstrações dos sábios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo.